A rotina estava me consumindo, como um ciclo sem fim. Eu acordava, tomava o café da manhã, trabalhava e à noite me sentava ao lado do meu marido Pedro, que estava completamente imerso no mundo dos games. Eu o observava, com a luz da tela iluminando seu rosto. A concentração dele total em algo que não tinha nada a ver comigo, enquanto eu ficava ali como uma sombra. O silêncio entre nós, ou melhor, a ausência de conexão, se tornou o meu cenário diário. Eu estava ali, fisicamente presente, mas emocionalmente distante. O tempo passava, e eu me via cada vez mais presa nessa vida que parecia não ter mais significado. O vazio que havia se instalado dentro de mim crescia, e eu não sabia o que fazer com ele. Pedro, com toda a sua dedicação aos jogos, parecia não perceber que eu estava ali, que eu existia. Eu não era mais a esposa que ele olhava nos olhos, nem a parceira com quem ele conversava. Eu me sentia como uma figura secundária em nossa própria vida. Não era apenas a dona de casa que preparava o jantar ou arrumava a casa. Eu sentia falta do toque, da conversa, do carinho. Sentia falta de ser notada, de me sentir realmente importante para alguém. E, principalmente, sentia falta de mim mesma. Foi quando ele apareceu. Depois daquele momento, minha vida entrou em uma espiral confusa e irresistível. Era como se duas forças opostas me puxassem em direções contrárias. De um lado, a culpa e o peso das minhas escolhas. Do outro, a intensidade avassaladora de estar com Henrique. O que começou com um único beijo se transformou em algo muito maior. Algo que eu não conseguia controlar e, para ser honesta, não queria. Nossos encontros tornaram-se frequentes, mas sempre disfarçados, sempre envoltos em segredo. Um toque na academia, um olhar que durava um pouco mais do que deveria, uma mensagem enviada às pressas durante a noite. Tudo carregava uma energia quase elétrica, uma tensão que parecia crescer a cada instante que passávamos juntos. Era como se estivéssemos dançando em uma corda bamba entre o certo e o errado. Mas a adrenalina desse equilíbrio precário me fazia sentir mais viva do que nunca. Henrique não era apenas um refúgio físico. Ele era tudo o que havia desaparecido entre mim e Pedro. Com ele, eu me sentia vista, ouvida, como se cada palavra minha tivesse um peso, uma importância que há muito tempo não sentia em casa. Pedro, imerso em seu mundo de jogos e distrações, parecia ter se esquecido de quem eu era. Com Henrique, eu era o centro. Ele prestava atenção nos detalhes que Pedro ignorava. Um gesto, uma expressão, até mesmo o tom da minha voz. Ele sabia quando algo estava errado antes mesmo de eu perceber. E então, havia o toque dele. Henrique tinha uma maneira de me tocar que era diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Não era apressado, não era apenas sobre desejo. Cada movimento era calculado, mas de uma forma que parecia natural, como se ele soubesse exatamente o que meu corpo precisava antes mesmo de eu saber. Quando suas mãos deslizavam pela minha pele, era como se o mundo ao nosso redor desaparecesse, e tudo o que restava fosse a conexão entre nós dois. Os momentos que passávamos juntos não eram apenas roubados, eram intensamente vividos. Cada encontro era como um pequeno universo à parte, onde o tempo parecia desacelerar e todas as minhas preocupações desapareciam. Ele fazia com que eu me sentisse inteira, desejada, como se eu fosse capaz de qualquer coisa. Quando estava com Henrique, eu não era apenas a esposa frustrada ou a mulher esquecida. Eu era eu mesma, em toda a minha complexidade. Mas, inevitavelmente, a culpa vinha depois. À noite, quando eu deitava na cama ao lado de Pedro, a realidade voltava como uma onda fria. Eu olhava para ele, adormecido, com o rosto suavizado pelo sono, e me perguntava como havíamos chegado a esse ponto. Ele era o homem com quem eu havia escolhido compartilhar a vida, construir um futuro. Como pude me afastar tanto? Como deixamos o amor que tínhamos se perder no meio do caminho? Esses pensamentos me torturavam, mas, ao mesmo tempo, eram incapazes de apagar o que eu sentia por Henrique. Era como se ele tivesse acendido algo dentro de mim,
algo que eu nem sabia que ainda existia. Ele era o fogo que me queimava por dentro, a lembrança constante de que eu era mais do que a rotina monótona que minha vida havia se tornado. Durante o dia, o peso da culpa parecia desaparecer, substituído pela ansiedade de vê-lo novamente. A cada mensagem, a cada olhar, a cada encontro clandestino, eu me sentia mais viva, mais perdida talvez, mas também mais eu mesma. Henrique não era apenas um amante, ele era a personificação de tudo o que eu sentia que havia perdido: paixão, atenção, vida. Eu sabia que estava andando em um terreno perigoso, sabia que tudo poderia desmoronar a qualquer momento, mas, por mais que tentasse imaginar minha vida sem Henrique, por mais que soubesse que o que estávamos fazendo era errado, não conseguia afastá-lo. Ele era o meu vício, e naquele momento eu não estava pronta para abrir mão dele. Não estava pronta para apagar a chama que ele havia acendido. Aconteceu sem aviso em um dia qualquer, um dia como tantos outros em que Henrique ia me treinar. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Foi como uma explosão silenciosa, inesperada e avassaladora. O treino estava intenso, meu corpo desafiando os próprios limites. A respiração vinha em arfares ritmados, cada músculo em alerta, e de repente, algo em mim mudou. Durante uma série de agachamentos, minha mente escapou, fugindo do presente. Henrique estava logo ali, orientando-me com seu tom firme e grave. E então, sem que eu pudesse controlar, a fantasia tomou conta de mim. Eu o imaginei embaixo de mim, nosso suor misturado, nossos corpos entrelaçados em um ritmo que não tinha nada a ver com o treino. Meu corpo pulsava com um desejo inesperado e quase incontrolável. A imagem dele com os cabelos úmidos, a respiração ofegante, o olhar fixo em mim, apenas a ideia me fez arder. Meu centro vibrava de uma forma que eu não podia ignorar, e o calor escorria pelas minhas pernas como uma revelação do que eu estava tentando esconder até de mim mesma. Então, a realidade voltou com um baque. "Marcela", ele disse, e o som da minha voz saindo dos seus lábios me trouxe de volta. Henrique estava bem na minha frente, perto, tão próximo que eu podia sentir sua respiração quente misturando-se com a minha. Naquele instante, o mundo ao nosso redor pareceu se dissolver, desaparecendo em uma bolha de tensão que nos envolvia. Tudo o que eu sentia era ele, sua presença quase esmagadora, como se o espaço entre nós tivesse desaparecido por completo. Eu o olhei, buscando alguma resposta para o que eu sentia, para o desejo que agora pulsava tão intensamente que se tornou impossível ignorar. Ele retribuiu meu olhar com aquela calma misteriosa, enigmática, tão diferente do turbilhão que tomava conta de mim. Mas havia algo nos olhos dele também, um brilho que parecia refletir tudo o que eu estava sentindo. E então, aconteceu. Sem palavras, sem hesitação, seus lábios começaram a se mover em direção aos meus. Foi tão natural, tão inevitável, que parecia ser a única coisa certa naquele momento. Quando nossos lábios finalmente se encontraram, foi como se uma represa tivesse sido rompida. O beijo começou suave, mas carregado de promessas. Cada movimento era lento, intencional, explorando, provocando. Sentia como se todo o desejo reprimido dentro de mim estivesse se derramando naquele instante. Eu não queria pensar. Não queria questionar o que estávamos fazendo. Naquele momento, o mundo não importava. Tudo o que existia era Henrique, e eu me perdi completamente na intensidade daquele beijo. Meu corpo, agora completamente entregue, começou a responder ao que meu coração e minha mente já haviam aceitado. Eu aprofundei o beijo, tornando-o mais urgente, mais animalesco. Não era apenas desejo, era fome, necessidade. Minhas unhas encontraram sua pele, arranhando levemente, e eu senti o arrepio que percorria seu corpo. Henrique enfiou as mãos nos meus cabelos, puxando-os com firmeza, e aquele gesto, cheio de domínio, fez um ofego escapar dos meus lábios. Ele conduzia tudo, cada movimento meu era guiado por ele. Eu não resisti, não queria resistir.
Naquele instante, ele mandava, e eu me rendia completamente. A maneira como me controlava, como fazia meu corpo reagir ao menor toque, me fazia desejar mais, querer mais. O tempo pareceu parar enquanto estávamos ali, entregues um ao outro. Passamos horas nesse jogo de provocações e intensidade, cada segundo parecendo durar uma eternidade, cada toque gravando-se na minha pele como uma marca impossível de apagar. A realidade ficou distante, e eu me entreguei, sabendo que, naquele momento, Henrique era tudo o que importava. Depois daquele momento, tudo se tornou confuso, mas, ao mesmo tempo, fez um estranho sentido. Henrique e eu começamos a nos encontrar mais vezes, sempre de forma discreta, sempre escondidos. Cada encontro era carregado de uma energia quase elétrica, uma tensão que parecia crescer a cada vez que estávamos juntos. Quanto mais o via, mais eu me sentia viva. Ele não era apenas o meu personal trainer. Ele representava tudo o que havia desaparecido entre mim e Pedro. Henrique me enxergava de uma maneira que eu nem lembrava ser possível. Ele me ouvia, prestava atenção em cada detalhe, fazia com que eu me sentisse como o centro do universo dele, mesmo que fosse por alguns momentos roubados. Quando Henrique me tocava, parecia que ele sabia exatamente como e onde fazer meu corpo reagir. Não havia pressa, não havia urgência. Cada toque era deliberado, como uma promessa silenciosa de algo mais profundo, algo que ia além do físico. Eu me sentia completamente envolvida, submersa na intensidade do que estávamos vivendo. E, por mais que soubesse que aquilo não deveria estar acontecendo, eu não queria que acabasse. A culpa vinha depois, inevitavelmente. À noite, quando eu deitava na cama ao lado de Pedro, aquele vazio voltava, agora acompanhado pelo peso das minhas escolhas. Eu olhava para ele, adormecido, e me perguntava como deixamos as coisas chegarem a esse ponto. Mas, por mais que a culpa me abraçasse nessas horas silenciosas, durante o dia, tudo o que eu queria era Henrique. Era como se ele tivesse acendido algo dentro de mim que eu não sabia que ainda existia, algo que eu não estava pronta para apagar. O mais estranho de tudo isso era como eu me sentia. Eu deveria estar consumida pela culpa, não é? Eu estava traindo meu marido, a pessoa com quem divido uma vida, sonhos e responsabilidades. Mas, ao invés disso, havia uma sensação estranha, quase libertadora. Henrique tinha a capacidade de me fazer sentir uma versão de mim mesma que eu nem lembrava que existia. Ele me lembrava que eu era mais do que uma esposa, mais do que uma dona de casa. Com ele, eu era vista, desejada, e isso preenchia um vazio que eu não sabia que estava ali. Eu tinha plena consciência de que estava arriscando tudo. Se alguém descobrisse, tudo poderia desmoronar. Meu casamento, minha estabilidade, a vida que eu conhecia. Mas, cada momento com Henrique parecia compensar qualquer risco. Em cada olhar, cada toque, cada palavra, havia uma intensidade que fazia tudo parecer mais vivo, mais real. Era como se, finalmente, eu estivesse sentindo algo genuíno, algo que eu nem sabia que faltava na minha vida. E então, inevitavelmente, vinha a pergunta: será que eu realmente conhecia Pedro? Ou será que eu apenas me acomodei na vida que construímos juntos, ignorando as partes de mim que precisavam de mais? Henrique não era apenas uma fuga, ele era um reflexo daquilo que eu estava deixando de lado, do desejo de me reconectar comigo mesma. Então hoje eu venho perguntar a vocês: o que vocês acham que eu devo fazer? Se inscrevam no canal e deixe o seu conselho nos comentários.